Será o fim dos Estados Unidos da América? O governo Trump de 2025 começa com atitudes agressivas dentro e fora dos Estados Unidos. Guerra tarifária, perseguição de imigrantes, discursos anti-vacina. Para entender todo esse contexto, precisamos conhecer também algumas pessoas influentes no governo de Trump, como Peter Navarro, Robert Kennedy Jr. Peter Navarro, por exemplo, é um dos principais assessores econômicos do presidente Donald Trump e um dos arquitetos da guerra comercial contra a China durante seu governo. Navarro foi diretor do Escritório de Comércio e Política Industrial da Casa Branca e um forte defensor de tarifas e medidas protecionistas contra a China. Navarro é autor de vários livros críticos à China, mas o mais famoso é Death by China: How America Lost Its Manufacturing Base. Em português, Morte pela China: Como a América perdeu sua base industrial. Publicado em 2011. Nele, Navarro argumenta que a China usa práticas comerciais desleais como subsídios estatais, manipulação cambial e roubo de propriedade intelectual. A dependência dos Estados Unidos em manufatura chinesa é perigosa para a segurança nacional e econômica. Os Estados Unidos deveriam adotar tarifas punitivas e políticas industriais para recuperar empregos e indústrias. Navarro é um dos principais defensores das tarifas sobre produtos chineses impostas por Trump, que levaram a uma intensa guerra comercial entre os dois países. Ele também apoiou a restrição de empresas chinesas como a Huawei, defendeu a redução da dependência de cadeias de suprimentos globais na China, foi crítico da OMC, Organização Mundial do Comércio, acusando-a de favorecer a China. Muitos economistas argumentam que as tarifas de Trump e Navarro aumentaram custos para os consumidores e empresas americanas, sem resolver os problemas estruturais. Navarro foi acusado de ter visões excessivamente alarmistas sobre a China. Ele teve conflitos públicos com os outros assessores de Trump, como o ex-secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que preferia negociações em vez de confronto direto. Após deixar o primeiro governo de Trump em 2021, Navarro continuou defendendo as políticas duras contra a China. Em 2023, ele foi condenado por desacato ao Congresso por se recusar a cooperar com as investigações sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E Trump o recompensou. Com a volta dele ao poder, a guerra tarifária se intensificou ao ponto de congelar os negócios entre os dois países. No livro Death by China, de 2011, Peter Navarro se apresenta como um profeta que há anos alertava sobre os perigos da dependência econômica dos Estados Unidos em relação à China. Ele constrói uma narrativa em que só ele e alguns poucos, como Donald Trump mais tarde, estavam certos sobre a ameaça chinesa. Enquanto a elite política e econômica americana ignorava os riscos, Navarro se autocentra no livro muitas vezes. Ele diz: "Eu avisei." Ele repete várias e várias vezes que desde os anos 2000 vinha alertando sobre a China, enquanto economistas e políticos subestimavam o problema. Ele faz duras críticas a especialistas e globalistas. Ele descreve a maioria dos economistas e líderes empresariais como ingênuos ou cúmplices da China, enquanto se coloca como um dos únicos realistas. Ele faz uma narrativa de Davi versus Golias. Se pinta como um guerreiro solitário contra o poderoso lobby pró-China em Washington e no setor corporativo. Ele se associou com Trump e em mais recentes entrevistas Navarro reforça que ele e Trump eram os únicos dispostos a enfrentar a China, enquanto outros no governo hesitavam. Ele cita seus próprios artigos, discursos e entrevistas como provas de que estava certo. Afirma que suas previsões sobre desindustrialização dos Estados Unidos e ascensão da China se cumpriram. Dá pouco crédito a outros críticos da China como Steve Bannon ou outros congressistas, focando no seu próprio papel.
Muitos analistas dizem que Navarro exagera no seu próprio impacto e simplifica a complexa relação Estados Unidos da América-China. Vamos ver alguns pontos. As tarifas de Trump, que Navarro ajudou a implementar, não trouxeram de volta as manufaturas em massa para os Estados Unidos como ele prometia. Ele ignora que as empresas americanas também lucraram com a China, não apenas sofreram. Suas soluções, como tarifas pesadas, são vistas por muitos economistas como ineficazes ou contraproducentes. Navarro e alguns setores dos Estados Unidos promovem uma narrativa unilateral e confrontacional, ignorando o desenvolvimento econômico e social da China, que tirou milhões da pobreza. A cooperação sino-brasileira, que trouxe benefício mútuo em comércio e tecnologia e investimentos. A complexidade de relações globais que exigem diplomacia, não apenas confronto. O Brasil, por exemplo, nesse tempo se tornou um grande parceiro da China. Atualmente, ela é o maior parceiro comercial do Brasil, essencial para commodities, indústria e tecnologias. Muitos brasileiros reconhecem a importância de um relacionamento equilibrado, sem demonizações. Ao contrário de Navarro, o Brasil prioriza o diálogo e o multilateralismo nas relações com a China. Já nos Estados Unidos, empresas estão demitindo, como a Volvo, por exemplo, que pretende demitir até 800 funcionários de suas fábricas nos Estados Unidos devido a estas políticas agressivas de Trump. Algumas empresas aumentaram o lobby contra essas tarifas. A Apple, por exemplo, depende da China para a montagem de iPhones, MacBooks e componentes. Fez lobby pesado contra tarifas em produtos como Apple Watch, AirPods e outros. Como resultado, conseguiu algumas isenções, mas ainda enfrenta riscos. A Tesla, por sua vez, usa baterias chinesas, CATL, e tem fábrica em Xangai. Elon Musk já criticou publicamente as restrições comerciais. A Tesla se beneficia do mercado chinês e está sendo afetada pelas novas tarifas. Intel, Qualcomm e Nvidia dependem de semicondutores fabricados na China ou Taiwan. Fazem lobby via Semiconductor Industry Association, SIA, contra restrições à China. A Microsoft e a Dell também montam produtos na China, laptops, servidores e outros. Pediram isenções para evitar o aumento de preços e continuam a pressionar o governo. Amazon e Cisco importam hardware de redes data centers da China, apoiam grupos de lobby como o Tariffs Hurt the Heartland. A China Southern anunciou que suspenderá uma compra planejada de aviões da Boeing devido às consequências esperadas da guerra comercial, que levou os Estados Unidos a imporem tarifas de 145% sobre as importações chinesas. Resumindo, várias empresas estão fazendo lobby para que isso pare. Algumas empresas entraram com pedidos de isenção na justiça. Muitas multinacionais ameaçam levar a produção para o Vietnã, Índia, México, se as tarifas continuarem. Enquanto o governo Trump vê a China como um rival estratégico, as empresas de tecnologia querem cooperação, pois dependem do mercado chinês. A pressão corporativa pode frear novas tarifas, mas a rivalidade Estados Unidos deve continuar. Você acha que os Estados Unidos deveriam ouvir as empresas e reduzir as tarifas ou manter a postura dura contra a China? A União Europeia, por sua vez, não está se dobrando às exigências e seus principais líderes são favoráveis à retaliação e à alta de tarifas. No Brasil, o Congresso aprovou lei que permite ao presidente Lula também retaliar. Os países que não conseguiram isso são os mais dependentes dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, prometeu diversas vezes que era capaz de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em apenas um dia, assim que assumisse o governo. Entretanto, mesmo após quase 90 dias no cargo, o conflito continua com bombardeios, ameaças e acusações. Blefou e perdeu.
A decisão do presidente republicano Donald Trump de nomear o Golfo do México para Golfo da América também se converteu em piada após a mudança nos servidores de mapas do Google e da Apple. Internautas passaram a fazer diversas piadas sugerindo outros nomes para a localidade. Há referências a divas pop como Lady Gaga, Madonna e a masculinidade frágil de Trump. Também quis anexar a Groenlândia, causando aversão aos moradores de lá. Quis ter de volta o controle do canal de Suez. Tudo na bravata, sem conseguir de fato algo concreto e positivo para os Estados Unidos. Make America Great Again virou apenas uma frase de campanha em termos de resultados. Mas os fracassos não param por aí. Fez um show pirotécnico mandando embora imigrantes e agora setores como hotelaria e agricultura carecem de mão de obra. Não porque os imigrantes foram realmente embora, mas porque estão preferindo ficar fora do radar de Trump. Com isso, recebeu diversas críticas de vários setores produtivos, como tecnologia, agricultura e até mesmo da educação. Trump pressiona universidades para fazerem sua vontade. Como um pequeno ditador, algumas universidades, como a Columbia, se dobraram aos desejos do presidente. Mas Harvard, a mais respeitada universidade dos Estados Unidos, não. E o recado foi claro: não irá ceder às chantagens de Trump. Mas as polêmicas não param por aí. Robert F. Kennedy Jr., que também já foi candidato à presidência dos Estados Unidos, deu declarações polêmicas sobre autismo. Ele é conhecido por ser anti-vacina, mas atualmente declarou que nunca foi um anti-vacina e que não pretende tirar as vacinas de ninguém, enquanto fizer parte do governo do republicano. Porém, em 2021, não muito tempo atrás, ele disse: "Vejo alguém numa trilha carregando um bebê, digo que é melhor não vaciná-lo." Nas entrevistas atuais, no entanto, ele disse que não é antivacina. Se as vacinas estão funcionando por alguém, não vou tirá-las. Robert Kennedy Jr. é um dos principais nomes de falsas teorias antivacinas nos Estados Unidos. É considerado como um conspiracionista. Várias vezes ele comparou a vacinação com um holocausto e afirmou que os imunizantes causam autismo em crianças, o que é absolutamente falso. Em 2021, o Instagram suspendeu a conta dele por repetidamente compartilhar informações falsas sobre a Covid-19. Hoje, nos Estados Unidos, já existem crianças com sarampo. Veja que ninguém com menos de 30 anos conhece alguém com poliomielite graças às vacinas. O governo Trump não vai acabar com os Estados Unidos, mas o estrago está sendo grande e demorará muito tempo para se recuperar. É um presidente que promete o que não pode fazer, faz bullying, volta atrás, mente que era isso que queria desde o começo. É um governo errático que fez os Estados Unidos da América virarem piada no mundo todo e está causando desestabilização mundial. Se você gostou do vídeo, dê um like, curta o canal, um abraço e até a próxima.